chega sem saber exatamente quais eram as suas crenças limitantes, sabia que existia. E aí você passa a conhecer elas. Elas são as mesmas desde o início ou você descobriu outras? Eu acabei descobrindo outras também, durante o processo. Já conseguiu eliminar alguma? Várias. Porque quando a gente começa esse processo, aí meio que vem pra consciência que muitas coisas que a gente acaba fazendo não é nosso também, né? Principalmente dos pais. E aí eu via que muita coisa não era minha, sabe? Né? Em quanto tempo você começa a perceber melhora? Eu tenho 1 ano, né? E muita coisa já mudou, né, Nubia? Muita Exato. coisa, a gente já consegue ver avanços muito grandes. Quando a gente está muito mal, a gente vai buscar a terapia. E, na verdade, a primeira coisa que a gente elimina é aquele estado de angústia. Porque parece que era uma bexiga inflada. E você chega lá e você joga tudo para fora e dá aquela esvaziada. E o processo de angústia não é uma coisa que dura muito. Assim que a gente começa um processo, a primeira coisa que a gente tem é um pouquinho essa contida. Então, esse estado de inquietação, de angústia, parece que tipo, eu achei alguém, achei uma forma. E parece que a mente dá aquela aliviada. E aí, abre passagem pra gente começar a lidar com questões. Tem questões que estão ali, que são mais evidentes e a gente vai lidando com elas. E depois que a gente começa a se aprofundar, a gente vai tomando gosto e vai vendo, não, mas eu tenho que lidar com isso, eu tenho que lidar com isso. E é importante para eu avançar e eu lidar com isso, sobre o quanto que é importante a gente colocar aquela premissa: tudo se inicia em você, tudo se encerra em você, tudo se resolve em você. E aí eu te pergunto, foi difícil para você internalizar essa premissa? Foi complicado você dizer, como assim? Como assim sou eu e eu? É como o Nubia fala, tudo se inicia na gente, tudo se encerra na gente. Então, tudo que está acontecendo é para nos mostrar algo. A gente é responsável. A gente não tem culpa, mas a gente tem responsabilidade sobre aquilo. Se inicia em mim, se termina em mim, eu posso resolver. Então, tipo, não cabe o outro, cabe a mim. E é uma coisa bem frustrante, porque você quer culpabilizar o outro, né? A gente começa a ter que parar de culpar, né? Tem que o tempo todo corrigir o pensamento, né, de que você está atribuindo para o outro. Em que situações você sentia os tremores e se você chegou a usar medicação? Eu nunca cheguei a usar medicação. É porque eu sou nutricionista, gente. Para qualquer coisa, eu gosto de coisas naturais. E aí eu sempre fui do chá, sempre gostei de alimento, de me alimentar bem. Então eu nunca fui para medicamento. E os tremores era quando eu ficava em casa pensando muito sobre algum aspecto de minha vida. Aí eu sentia muitos tremores, principalmente na hora de dormir, que era a hora que eu mais ficava refletindo. Aí eu sentia tremor no corpo todo. Quando os pensamentos de julgamento, de crítica, pensamentos de menos-valia, vinha aquele turbilhão de coisas e aquela urgência, eu preciso resolver isso, como é que isso vai... E é um pensar em precisar resolver e a gente não sai do lugar. E nada sai do lugar. E você sabia que você estava tendo uma crise de ansiedade? Era claro para você que aqueles tremores eram da crise de ansiedade? Ou não? Assim, no começo, quando eu comecei a ter, não era claro, né? Eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas não era tão claro. Só que, como a gente está numa geração que já se fala mais disso, né? De saúde mental e tudo mais, aí eu já tinha consciência disso. Eu fui tendo consciência, né, com o tempo. Todos os dias ele tem prática terapêutica. Eu falo muito isso, gente. Terapia é que nem fazer academia. E Caio, que é muito ficcionado assim com o lance de academia, atividade física, ele se cuida bastante. É um cara que é nutricionista, que tem muita consciência disso, sobre alimentação, sobre cuidados com o corpo. Então a gente sabe disso, que se você não vai ter resultado se você for só no sábado na academia. Não vai, você precisa, diariamente você tá ali dando essa manutenção, ainda que não seja todos os dias, mas precisa. E assim é com a mente, você precisa cuidar. Você precisa ter movimentos saudáveis, você precisa condicionar sua mente. E como a mente aprende por repetição, quanto mais a gente repete, mais vai. Na verdade, eu comecei a terapia no Nubia. Sim, foi com uma pessoa anterior. E aí depois eu fui pra Nubia. Isso. E aí eu não me identifiquei tanto, assim. Mas eu continuei fazendo porque
eu queria ver algum tipo de resultado, né? Pelo menos estava sendo bom, assim, eu ter uma sessão que eu pudesse falar das minhas coisas. Só que quando eu comecei com Núbia, aí, tipo, teve um momento que eu tinha desistido do processo. Da pessoa, né, que fazia. Sim. E aí foi um momento que eu fiquei muito ansiosa. Eu já comentei isso com você, Núbia. Eu fiquei muito... tive uma crise de ansiedade muito forte. Aí eu falei, não, eu preciso de terapia ainda. Eu preciso de terapia. E aí eu fui foi aí que eu comecei com Núbia, e aí eu me identifiquei super. Até hoje a gente tá aqui, né, Núbia? E como você já vinha de um processo, você começou logo fazendo uma técnica que eu uso, que é o teste de evolução em autoterapia. Eu costumo falar muito bem desse teste. Fui eu que criei, tá, gente? Mas não é por isso não, é porque realmente o teste. Mas não é impressionante o quanto que o teste, sabe, dá uma clareada? Me fala. Dá uma super clareada e você fica feliz, né? Você vai vendo os resultados com o tempo e aí você vai ver, poxa, como eu progredi. Porque a gente não tem esse costume de parar e analisar o quanto a gente progride, né? A gente só fica pensando no futuro e coisas que a gente quer alcançar o tempo todo. Só que o teste é muito legal por conta disso. Como é o teste, né? É uma das primeiras coisas que a gente faz. Depois de 4 sessões, a gente vai lá e aplica o teste. Em 4 sessões, a gente não tem... Existe uma evolução, né? Tem situações em que a pessoa já começa a se desafogar, começa a não sentir mais tanta angústia, né? Alguma organização a gente já acha. Mas não é muito significativo a evolução de 4 sessões, porque são sessões semanais, tá? Para quem não sabe, a gente tem encontros semanais e, além desses encontros semanais, Caio passa a semana toda fazendo processos terapêuticos, práticas, eu chamo de práticas terapêuticas. Então a gente faz o teste, o teste traz um parâmetro de todas as áreas não é que é todas as áreas da vida, mas todas as áreas que a gente precisa observar para ter saúde mental, para cada vez mais ter instrumentos para enfrentar situações adversas, para cada vez mais trabalhar e desenvolver suas questões emocionais. E algumas outras questões relacionadas ao entendimento que eu quero que eles tenham no processo, né? Eles vão responder tudo, todos os níveis normalmente é baixo, né? Que eu tenho uma escala de 1 a 10, todo mundo bota 1, 2, 3, né? Nas áreas da vida. E quando chega na parte subjetiva sobre você responsabiliza o outro pelo que você sente, a grande maioria diz muitas vezes sim. Tem hora que é o outro que é culpado, eu não tenho culpa. Tem hora que o outro me aborrece. E aí mais pra frente a pessoa vai entender que não é verdade, né? Então ele precisa aprender. Então, quais são os conflitos? O que é que você quer mudar? O que é que você acha que falta, né? O que é que você... Então é isso que o teste faz. E aí o teste faz esse recorte do momento. Então o teste, além de te mostrar o que é que você precisa trabalhar no processo terapêutico, ele também faz esse recorte. E uma coisa que eu falo muito, que eu acho que é tirar um coelho da cartola, é o fato de tornar o processo palpável. Porque as pessoas acham que terapia é uma coisa que não dá pra saber, meio que a gente vai fazendo e descobre que tá melhor, descobre que tá bem. Então torna o processo palpável, faz com que a gente perceba que a gente saiu de um ponto A para um ponto Z, Y. Você percebe isso no teste, do teste lhe trazer uma concretude do que está acontecendo? Sim, percebo, sim. E você busca melhorar aquelas áreas que aparecem no teste? Você se preocupa com aquilo? Família, sim, criatividade. Sim, tem coisas que a gente até discutiu no último teste, né? Que aí eu dar mais atenção a aprender. Eu não me lembro muito do aprendizado prático. Isso, aprendizado prático. E aí eu já comecei a procurar coisas que eu posso aprender aqui, que não seja muito ligado com a minha área profissional, né? Para estimular outras regiões, né? Do cérebro. Exatamente. Muito bem. Técnicas assim que a gente aplica, que a gente divide.
você acha que melhor funcionou com você? Que você teve ou mais facilidade, ou que você disse, nossa, isso aqui realmente é fantástico. O que foi? O que funciona mais? Tem aquela técnica da aceitação, pra mim, uma das melhores, assim, porque muita coisa vem, pra mim, nossa. Muita coisa acontecendo. É muito claro pra mim a técnica da aceitação. Funciona muito. E a técnica da aceitação tem tudo a ver com esse incrível movimento que eu quero falar aqui, que é a vigília de comportamentos. O quanto que se dar conta do meu comportamento é importante para a mudança dele. Se eu trago para a consciência, para o estado consciente, exatamente o que é que me limita, qual é a crença, no que é que eu acredito, no que é que eu coloco ali, eu começo a observar os meus comportamentos. E se eu tenho ciência do que me limita, no momento em que eu observo o comportamento, eu digo, nossa, eu tô com medo. Nossa, olha a insegurança, olha, eu tô evitando. Então, nossa, eu estou num processo de evitação. Quanto mais você traz para a consciência um processo que está acontecendo no seu estado subconsciente, você alivia a pressão sobre o processo e ele vai se dissipando. Então, saber o que te prende te leva a se libertar. Mas quando você liberta, você nem percebe. Você nem percebe, porque aquilo que está nos prendendo, quando já não acontece mais, a gente nem se dá conta. Quantos de vocês não viveram alguma situação de você olhar assim, nossa, tempos atrás, se eu passasse por isso, eu ia agir assim, assim, assado. Agora eu passei por isso e fiquei de boa. Isso já está acontecendo, já foi extinto dos seus comportamentos há um tempão. E você não se dá conta porque aquilo que se extinguiu, a gente que não incomoda, não me afeta mais. Então, saber o que me prende possibilita com que eu traga sempre para a consciência que o comportamento está acontecendo, que o comportamento limitante está acontecendo. Mas eu vou explicar sobre essa técnica da vigília de comportamentos. Esse aqui é o incrível comportamento, o incrível e simples. Qual é a dificuldade que se tem, Caio, em vigiar o comportamento? É tudo prática, né? Aí às vezes eu digo um não que não era pra eu ter dito um não, sabe? Só que eu já disse, foi algo inconsciente. Aí pera ainda, por que eu disse esse não? Não era pra ter dito não. Tipo, sai. Aí hoje em dia e aí eu tomo consciência, falo, né? Eu vou dizer sim, porque eu quero, então eu vou dizer sim. Então é algo que fica mais fácil de você fazer quando você tem consciência do que o porquê você disse o não, sabe? Porque muitas vezes é o que a gente faz do nosso inconsciente, que a gente nem sabe o porquê que a gente está fazendo. Aí sim, liberta e a gente pode fazer diferente a partir disso, né? Exatamente. E essa é a técnica, a vigília de comportamentos. A vigília de comportamentos nada mais é do que você se dar conta de quando você está com medo, inseguro, quando você está procrastinando. Ansiedade tem uma causa. Você tem uma crença, você tem uma situação que fez você aprender a ser ansioso. É com isso que você tem que trabalhar. A procrastinação não é deixar para depois? Não é não fazer alguma coisa? Então tá bom. Me diga, que sentimento acontece na hora que você deixa para depois? O que pensamento vem? Que sensação vem? O que acontece que você deixa para depois? Aí é que tá o segredo, gente. É a vigília de comportamentos. Trazer para a consciência o que é. Isso tem fundamento numa coisa lógica, numa coisa prática, em alguma coisa que acontece ali na tua vida. E normalmente é crença de menos-valia, de incapacidade, eu não vou conseguir, tá difícil. É isso que está por trás de uma procrastinação. Vocês percebem? Percebem o quanto que é importante a vigília de comportamentos? E se eu vigilio os comportamentos, eu tenho como dar nome ao comportamento. A minha limitação, ela precisa ter um nome prático, ela precisa ter uma situação, eu preciso figurar ela. As coisas que eu ficava ansioso era exatamente eu não estar em mim, né? Eu não ter consciência das coisas que eu realmente queria para minha vida. Eu estava muito perdido em relação ao profissional e tudo mais. Eu estava exercendo uma coisa que eu
não gostava de fazer, que não estava na minha área. Então aquela ansiedade estava ali para me dizer alguma coisa, né? Que era exatamente isso. Caio precisava se encontrar, Caio precisava dar mais atenção a ele. E é isso que as situações querem nos mostrar sempre, né? Alguma coisa. E uma crença também, Caio, que eu me lembro disso, uma crença de que eu preciso ser muito bom, eu preciso ser melhor, eu ser amado por minha família, para estar num outro lugar, num lugar de admiração, eu preciso ser bom. Você se percebia com essa crença? Essa questão da não aceitação era muito forte para mim, né? No que a gente já conversou eu sempre me senti muito rejeitado. Então eu sempre fiz coisas para tentar ser aceito de alguma forma. Então inclusive eu me percebo hoje em dia que eu tenho essa consciência, né? Eu me percebo hoje que muitas coisas que eu fazia, lugares que eu ia, formas que eu agia tinha a ver com essa aceitação que eu queria do outro. Qual é o ponto que você percebe que até esse momento você deu realmente uma virada? O ponto da consciência, de você entender que você tem responsabilidade por tudo que acontece na sua vida, que é libertador. Tudo bem que tem aqueles momentos que quando a gente passa, a gente fica frustrado, a gente fica triste, a gente fica sem entender no momento, né? Por que a gente está passando por aquilo. A gente aceita a situação, quanto mais a gente entende que aquilo quer nos mostrar algo, consegue evoluir com aquilo, consegue aprender, as respostas vêm, as coisas vão fluindo. As questões das crenças também, porque tem coisas que a gente vai agindo de uma certa forma, que a gente nem sabe por que a gente age dessa forma, né? A gente vai vendo que aquilo não é meu, é algo que talvez minha mãe fazia e me dizia, e aquilo eu tô fazendo porque é uma coisa dela e não minha. O que é que tá vindo para nossa vida tem algo para ensinar. Sim, sim. E tudo quer ser amado, cuidado e respeitado. Sim. E das coisas, né? Eu lembrei agora disso, né? Do tudo quer ser amado, cuidado e respeitado. E eu cunho vários termos, várias coisas, porque uma das coisas que eu acredito no meu método é que eu preciso explicar para você, eu preciso te fazer entender. Realmente a mudança de comportamento, ele acontece quando cai a ficha, tipo, eu entendi. Quando eu pego um movimento mental e trago para uma situação prática. E para isso eu cunho várias frases, várias coisas, né? E dentre elas, sim, tudo se inicia em você, tudo se encerra em você, tudo se resolve em você, tudo quer ser amado, cuidado e respeitado. Se eu já sei o que me prendeu, eu já posso me libertar, né? Mas de todas essas coisas que eu acabo repetindo, né? Sou responsável pela percepção de que tenho de todas as situações. O que é assim que você diz, Nubia, até hoje isso não entrou? Eu acabo relaxando um pouquinho na questão da reprogramação que você passa para mim. Da reprogramação consciente, sabe? Que essas práticas do dia a dia eu consigo fazer super. No começo a gente tem mais dificuldade, né? Porque é algo que a gente não está acostumado, mas depois que a gente vai colocando em prática, qualquer situação que a gente faz e a gente sente um incômodo, a gente já coloca e aí já vem um insight depois, ou você fica lidar melhor com aquela situação, né? Mas eu acho que a questão que eu preciso melhorar é da reprogramação consciente, assim, que a gente trabalha. A reprogramação, a consciente, não a inconsciente. A consciente. Que é a consciente, para o pessoal que está aqui, reprogramação consciente é determinado processo neurolinguístico, né, de palavras, com sons, com equalização, que ele repete acordado, com determinados movimentos. E realmente, às vezes, quando a gente está fazendo isso, é que nem fazer exercício mesmo. Acho que a reprogramação consciente é o abdominal da academia. Será que é? Você tem facilidade com o abdominal, Caio? Eu vejo... Não muito, viu? Acho que todo mundo acha chato o abdominal, né? E a reprogramação consciente é como se fosse o abdominal da academia. E a reprogramação inconsciente é algo que ele tem uns áudios que ele coloca
para dormir, e aquilo ali vai fazendo, levando comandos para a mente inconsciente, e a mente inconsciente vai aprendendo por repetição, e isso vai acontecendo. Mas realmente a reprogramação consciente, até para mim é complexo fazer. Eu faço quando eu tenho algum objetivo ali, mas normalmente eu faço. Agora a inconsciente eu faço todas as noites. Eu coloco a consciente, eu tô fazendo de noite também, só que esse é o problema. Aí eu vou fazer e aí acabo dormindo. Acabo cochilando, dormindo. Aí se torna inconsciente, né? A coisa que é pra ser consciente se torna inconsciente. Mas na sua sequência para dormir também tem a consciente. Tem lá uma consciente que... A inconsciente, né? Porque tem uma outra coisa, né? Eu vou falar disso mais na frente também, não vou colocar tudo aqui, mas tem uma coisa com relação à técnica consciente, que é o fato de você gerar emoção. E gerar emoção gera o aprendizado, né? O aprendizado para o inconsciente. E tem as expressões também que você tem que fazer. As expressões, né? Os movimentos e tal. E assim, Caio, que nível de autoconhecimento você acha que você tá agora? De quando você chegou para quando tá agora, né? De 1 a 10 você acha que tá como? E de autoconhecimento. Quanto que você se conhece? Quanto que você se conhecia de 1 a 10 e quanto que você se conhece hoje? Você começou com quanto? Eu acho que eu comecei com uns 3, viu? Uns 3, 4 por aí. Hoje em dia, assim, vendo de quando eu comecei até hoje, eu coloco um 8. Ai, que 8, maravilha, 9. Que maravilha. Isso é muito bom ouvir isso. E é um processo, né, Nubia? Eu acho que cada vez a gente vai se conhecendo mais, a gente vai mudando também. E quanto mais a gente tem essa prática de se conhecer, né, de se respeitar, a gente vai aprendendo a lidar melhor com as situações que acontecem nas nossas vidas, né? Então esse é um processo que a gente leva para a vida toda mesmo. Exatamente, com certeza. E quanto mais a gente se conhece, mais a gente quer se conhecer, porque se conhecer é muito apaixonante. A gente vai aprofundando na gente, a gente vai mudando os comportamentos, a gente vai percebendo o quanto que nós somos pessoas admiráveis, o quanto que nós somos importantes, o quanto que nós somos dignos de todo amor, de todo afeto, de tudo que há de melhor. Seja amor, seja a pessoa mais importante para você. Aprenda a se dar as melhores coisas. Gente, se eu digo para você que tudo se inicia e se encerra em você, tudo se resolve em você, é você que tem que receber o melhor. Quando eu recebo o melhor, e aí tem pessoas que interpretam isso como isso é egoísmo, você se dá prioridade, você só pensa em você. Quando eu penso em mim, quando eu me dou o melhor, é nesse momento que eu tenho condição de dar o melhor para qualquer simples pessoa, para qualquer íntima pessoa, para qualquer amada pessoa, para qualquer ser, para qualquer coisa. E não só para os seres, para minha casa, para o meu lar, para o meu corpo, para os meus amigos, né? Para minha evolução de vida, de começar a pensar mais alto, a querer mais da minha vida, né? A buscar mais. Tem uma técnica de visualização criativa e que inicialmente eu dou para vocês e deixo vocês fazerem, mas não explico tudo. Quando volta, a grande maioria de nós, e também já aconteceu comigo, pensa pequeno, pensa limitado. A gente não se vê, sabe, com a vida extraordinária. A gente tende a viver as limitações que é pela cara que a nossa vida tem naquele momento. E a gente esquece que a imaginação pode tudo. A imaginação tem limite. E por que eu limito a minha imaginação? Crença. Porque eu não acredito que eu posso mais. De que eu preciso me dar o melhor. Não é ser o melhor na disputa, é ser o melhor pra mim, porque eu mereço ser melhor. Porque eu mereço ter o melhor. Porque eu mereço os melhores afetos. E quanto mais eu me dou o melhor, eu só posso dar para o mundo aquilo que eu tenho. E se eu não tenho raiva, se eu não tenho ódio, se eu não tenho angústia, se eu não tenho inveja, eu não tenho como dar isso para o mundo. E automaticamente eu não recebo isso. Tudo que está ao meu redor começa a ser tocado por esse pensamento. Então tudo que está ao meu redor participa do meu pensamento de amor, de abundância, de prosperidade, de paz, de harmonia. Então quando eu faço por mim,
eu reverbero, né? Eu vou tocando tudo que eu faço. E é isso que faz com que você tenha disposição para se alimentar melhor, com que você tenha disposição para fazer uma prática terapêutica, com que você tenha disposição para fazer uma atividade física. Porque você começa a perceber o quanto que é importante você cuidar do seu tempo, você cuidar da sua mente, você cuidar do seu ambiente físico. O quanto que tudo isso é importante fazer e ser feito. Uma técnica de fato, de você processa a mudança de comportamento, é uma técnica muito voltada para o perdão, para a autoaceitação. E o Ho'oponopono é uma coisa que, a oração original do Ho'oponopono é uma coisa que eu utilizo para processar uma didática do que é o processo de autoconhecimento. Eu utilizo sim o Ho'oponopono também como uma técnica de reprogramação inconsciente. O quanto que é importante a gente falar sobre perdão, sobre se amar, sobre geratividade, o quanto que é importante a gente pensar sobre o quanto que a gente faz parte do todo. A gente não é sozinho, as coisas não estão isoladas, as coisas se ligam e se conectam o tempo todo. O mundo lá fora só é espelho do que você é. Aquilo que você sente é seu. O que você está sentindo, aquilo que você se sente afetado com qualquer coisa externa, não precisa ser uma pessoa, não. Pode ser um animal, pode ser a parede, pode ser a tua casa, pode ser a tua cama, qualquer coisa. Está tocando em memórias suas, está tocando em coisas mal resolvidas em você. O quanto que a gente precisa ser responsável sobre o que a gente sente, porque tudo está na gente, é na gente que se processa as coisas. E agora, o quanto que a gente precisa vigiar os comportamentos para libertá-los. Então, eu não necessariamente, nesse momento, eu não preciso nem saber exatamente que técnica eu devo usar para quebrar ou para extinguir o comportamento. Basta que eu me dê conta de que é meu, de que aquilo está tocando em coisas minhas, de que eu preciso ter consciência de que quando eu me queixo de qualquer coisa, a queixa é minha, não é da coisa. Quando eu julgo qualquer coisa, o julgamento é meu, não é da coisa. Quando eu critico qualquer coisa, a crítica está falando sobre mim e não sobre a coisa. Percebo todas as situações de conflito. Quais são as situações de conflito? Angústia, inquietação, nervosismo, inveja, julgamento, crítica. E nessas situações de conflito, a gente diz, epa, olha eu me queixando, epa, olha eu incomodado, olha eu com inveja, olha eu, tudo que é negativo, a gente precisa tomar consciência que está fazendo, sair do automático. Disseram pra gente que ficar sentindo emoção é mimimi. Disseram pra gente que ficar muito pensando no que você está sentindo é mimimi. É mentira, gente. Você só transforma a sua vida se você souber o que você está sentindo. Enquanto você não souber porque você sente o que você sente, a tua vida não sai do lugar. A tua vida pode até sair do lugar, mas sentimentalmente, internamente, você tá ali naquela insatisfação, você tá algum tipo de falta, de angústia, insatisfeito, tá infeliz. É muito importante trabalhar a vigília de comportamentos. Essa aqui é a simples coisa.